E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Nesse final de semana que passou, foram aplicadas então as provas do concurso público do CRF aqui do Rio Grande do Sul, Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. As provas e os gabaritos já estão disponíveis aí no site da banca Fundatec, certo? Então a gente vai comentar aqui o gabarito preliminar. Temos um recurso aqui, eu não lembro se é para nível médio ou para superior, que temos uma sugestãozinha aqui de recurso, tá? Vamos adiante então. Essa primeira prova aqui vai ser, então, a de nível médio, tá? A de nível médio, então, 5 questõezinhas de cada. Aqui uma questãozinha bem tradicional que a banca pergunta, né? Quase com bastante frequência, tá? Que são os caracteres permitidos no Windows 10, tá? Tem alguns caracteres que o Windows não permite a criação de títulos, né? Para nomes de arquivos e pastas e tal. Questão número 21, então, considerando o Windows 10, qual caractere pode ser utilizado para nomear? Aqui ele está perguntando qual que pode, né? Então, a gente tem 5 alternativas. 4 alternativas são caracteres inválidos e uma é a correta, né? Para nomear um arquivo ou uma pasta. O menor que não, 2 pontos, não, aspas duplas não, a barra vertical, nenhuma barra pode, né? Não. Então, o gabarito preliminar e correto da banca, sem nenhum mistério aqui, letra D de dado, tá? Então, 21, letra D de dado, gabarito preliminar e correto. Número 22, são consideradas pragas virtuais. Pragas virtuais também podem ser conhecidas como malwares, que nós popularmente chamamos de vírus, né? Para nós, usuários, é tudo vírus, mas não. O vírus é um tipo de malware, mas tem outros tipos de malwares que não são vírus. Então aqui, ó, o termo malware já está aqui, ó, nem tinha visto, na letra B de bola o termo malware já está aqui, é uma praga virtual. Spyware é um tipo de malware, worm é um tipo de malware, ransomware é um tipo de malware, tá? Então letra A, firewall, ele é uma ferramenta de segurança, então não é uma praga virtual. A função do firewall, ela é de monitorar o que entra e o que sai numa rede, né? Então aqui, ó, muro de fogo, o antivírus, né, ele é responsável por monitorar dentro do computador o que os softwares estão fazendo. O firewall ele é responsável por monitorar os dados trafegados em uma rede. Então, por exemplo, se tem um spyware, letra C de casa ali, ó, o spyware, que ele é um software espião, que ele coleta dados e envia para o golpista, a função do antivírus é monitorar o que esse spyware está fazendo desse computador. Se por algum motivo o antivírus falhar e esse spyware mandar informações para o golpista, daí essas informações que estão sendo enviadas na rede vai ser a função do firewall controlar, tá? 22, letra A. Questão número 23. Analise a figura 1 abaixo, considerando o Word de 2013. Geralmente a Fundatec cobra o Word de 2016, né? Nessa prova específica ela cobrou o 2013, provavelmente a pedido do próprio CRF, tá? A figura 1 representa qual caixa de diálogo? Formatação, parágrafo, estilo, gerenciamento ou fonte. Tá? A gente tem aqui, ó, por exemplo, recuso e espaçamento, a gente tem o alinhamento, recuso, espaçamento. Isso aqui são configurações de parágrafo, tá? Então, o gabarito aqui é a letra B de bola. Como é que se acessa essas configurações, né? Eu tô com o Word 365 aqui, tá? Mas é a mesma coisa, não tem diferença nesse sentido aqui. Aqui em cima, ó, a gente tem o grupo parágrafo, já tem algumas ferramentas à nossa mão aqui, né? A gente clica nessa flechinha aqui, ó, e ele vai abrir a mesma, né? Tanto que vejam, ó, ele não vai abrir a janelinha separadinha, né? Mas vejam que é a mesma coisa, ó. Geral, alinhamento, nível de tópico, ó, recuo, esquerda e direita, né? É a mesma coisa, não há diferença. Por isso que o gabarito dessa questão é a letra B de bola. Questão número 24. Faz tempo que eu não vi a Fundatec cobrar uma funçãozinha assim, tá? No Excel 2013, a fórmula ARRED 13,879, dois pontos, um ponto e vírgula, na verdade, né? 1 foi digitada. Qual valor será retornado? A função ARRED ela é uma função de arredondamento, onde aqui a gente vai ter o número e aqui a gente vai ter as casas decimais. Então, a gente tem aqui, ó, 13,879, temos 3 casas decimais depois da vírgula, né? A gente quer arredondar esse número para uma casa decimal. Então, vai ser 13, vírgula, e aqui vai ter uma casa decimal.
que no caso vai ser a casa onde temos o 8. Porém, tem uma regra, é uma regra de arredondamento. Para os números 0, 1, 2, 3 e 4, arredonda para baixo. Para os números 5, 6, 7, 8 e 9, arredonda para cima. Que número é esse? O número que vem depois. Então aqui, ó, a gente tem 13,8. O que vem depois é um 7. Vai arredondar para cima. Arredonda quem? O 8. Então vai ficar 13,9. Tá? Gabarito dessa questão, gabarito preliminar e correto dessa questão, letra C de casa, tá? Se a gente tivesse aqui no lugar do 7, por exemplo, um 4, ficaria 13,8. Seria a letra B de bola o gabarito. Mas não é o nosso caso, porque o número seguinte depois do 8 é o número acima de 5, por isso que arredonda para cima, tá? Então, gabarito correto preliminar, letra C de casa. Questão número 25. Considerando o Excel 2013 para a criação de uma tabela dinâmica, assinale a alternativa que apresenta de forma mais correta a sequência de ações. No caso, para a criação de uma tabela dinâmica, tá? Questão número 25, o gabarito aqui vai ser letra E. Tá? Já vou dar logo o gabarito aqui. Vamos acessar então a guia Inserir, tabela dinâmica, selecionar uma tabela ao intervalo, escolher o local onde o relatório da tabela dinâmica está inserido. Então aqui já acaba com, aqui por causa da guia, né? Já falou guia errada, guia formas também está errada, guia página inicial também está errada, aqui esse início. O outro que nós temos guia Inserir, está correto aqui até a guia, né? Mas está errado o restante do caminho. Ó, tabela dinâmica não. Tá? Então é guia Inserir, depois tabela dinâmica, gabarito letra E, tá? Encerramos aqui, então, a prova de nível médio. Então, eu falei que tinha uma sugestão de recursos. É para nível superior, então, que eu tinha confundido, tá? Então, nível superior, vamos dar sequência agora. Essas questões de nível médio, a gente fez a correção aqui, fez o comentário e tal. Tudo ok com essas questões aqui para nível médio e técnico, tá? A questão de nível superior, tá? Que começa também na questão número 21. Qual gráfico de monitoramento não se encontra na aba Desempenho do gerenciador de tarefas do Windows 10? Está aqui a nossa sugestão de recurso logo de cara. O gabarito preliminar da banca, estou vendo aqui a letra D de dado, tá? Segurança. Mas tem um porém, tá? Vamos começar pelo meu computador aqui, ó. Ctrl Shift ESC para acessar o gerenciador de tarefas. Ele está falando na aba Desempenho. Aqui em cima nós temos as abas, ó. A gente vai em Desempenho. Então vejam aqui lado a lado, ó. CPU, ok. Memória, ok. Disco, ok. Tenho dois discos aqui, né? O disco D e o disco C. Aí eu tenho aqui Wi-Fi, tá? Letra E. Ainda tem Ethernet e GPU. GPU que é a placa gráfica, né? Se tiver uma placa gráfica no computador, no caso meu computador, ele tem a própria placa do processador, tá? Não tem nenhuma placa de vídeo dedicada. Tá? Então, por aqui tá ok. Mas qual é o porém disso aqui? Eu estou usando um notebook, então eu tenho Wi-Fi. Se a gente pegar um computador que não um desktop conectado por cabo e não por rede sem fio, essa opção de Wi-Fi ela é inexistente. Ó, eu tirei print aqui do computador lá do meu trabalho, que ele é um desktop conectado por fio. A gente tem CPU, a gente tem memória, não tem segurança, né? Que é o gabarito, que não tem nenhum, né, tanto em computador conectado sem fio, quanto com fio não tem segurança, nenhuma hipótese. Cadê o Wi-Fi? Não tem Wi-Fi. Então falta isso para a questão. A questão ela não está bem clara. Há uma possibilidade dessa opção de Wi-Fi não estar disponível. Então deveria estar no enunciado da questão que tipo de computador está sendo utilizado. Se é um computador com acesso a uma rede sem fio ou se é um computador sem acesso a essa rede sem fio, porque o Wi-Fi ele vai e vem. Inclusive um desktop que não tem Wi-Fi integrado, você pode comprar aqueles adaptadores USB, conectar, e essa opção de Wi-Fi acaba aparecendo no gerenciador de tarefas, porque daí você vai acessar, tá? Então tem essa letra E. Então temos o gabarito correto, certo, que é o da letra D de dado, que é segurança, e essa opção de Wi-Fi, que ela é uma opção que pode ou não estar disponível, dependendo do tipo de dispositivo que está sendo utilizado, se ele está sendo utilizado uma rede sem fio ou não, tá? É isso que você vai ter que escrever aí no seu recurso, tá? Então, 21, o letra D de dado é o gabarito preliminar, mas A
essa sugestão aí de recurso, tá? Número 22, sobre vírus, worms e pragas virtuais, analise as assertivas abaixo. O worm ele pode espalhar sozinho cópias de si mesmo para computadores não infectados. Worms são capazes de se aproveitar de falhas de segurança nas redes para se propagar em vários dispositivos e servem como porta de entrada para ameaças mais graves. Está correto isso aqui, tá? Enunciado, assertiva perfeita para o conceito de worm. É exatamente isso aqui. Um vírus de computador é tipo de programa ou código malicioso criado para alterar a forma como o computador funciona. Os trojans invadem um computador disfarçados de programas reais. Quando um deles entra no sistema, pode executar ações destrutivas antes mesmo de que você perceba. O gabarito dessa questão número 22 é a letra E, tá? Então tá tudo correto esses gabaritos aqui, essas assertivas aqui, tá? O vírus, a diferença do vírus em relação ao worm é que o vírus ele não se propaga sozinho, né? O vírus ele precisa ser executado para ele se propagar. O Trojan também é aquele programa que você acha que é inofensivo, mas acaba sendo prejudicial para o computador. Então, número 22, o gabarito é a letra I. Número 23, no Word de 2013, as opções de sumário, inserir nota de rodapé e inserir citação estão disponíveis em qual guia? Inserir página inicial, layout, referências ou exibição. Questão número 23, o gabarito aqui, correto, letra D de dado, tá? Guia referências, teremos essas opções. Eu acho que já estou com o Word aberto aqui do vídeo da prova anterior, né? Referências, ó. O que ele estava pedindo? Sumário, inserir nota de rodapé, ó, sumário. Aí aqui temos as notas de rodapé, nota de fim e tal. E citação aqui, ó. Inserir citação. É isso que a questão pede, né? Inserir citação. Tá bom? Então, letra D de dado, gabarito correto preliminar. Número 24. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando cada tipo de backup à sua respectiva descrição. Temos, então, um conteúdo diferente que o CRF cobrou aqui nessa prova também, né? Essa que entra na parte de segurança da informação. Isso aqui não é um conteúdo tão comum no conteúdo da Fundatec, tá? Temos backup completo, diferencial e incremental. O backup completo a gente pode começar por ele, que ele copia todos os arquivos, tá? Então, ó, copia apenas os arquivos que foram modificados desde o último backup, copia todos os dados, independente da alteração. Tá aqui, ó, número 1. Então, no meio, a gente tem que ter 1. Tá? Então, ó, elimina a letra B, elimina a letra C, elimina a letra D, elimina a letra E. Achamos o nosso gabarito. É esse, 24, letra A. Tá aqui o gabarito da questão logo de cara, viu? A gente nem precisa saber o que é backup diferencial ou incremental. Claro que deveria, teria que ter estudado isso, né? Mas nesse caso aqui, já matamos a questão logo no mais simples, tá? E não é a primeira vez que a Fundatec faz esse tipo de coisa. Já vi outras questões nesse sentido aqui de parênteses que a Fundatec ela facilitou bastante na correção aqui, tá? Então a gente tem o primeiro lá, o número 3, que é o backup incremental, que ele copia apenas os arquivos que foram modificados desde o último backup. E o backup com o diferencial, que ele copia apenas os arquivos que foram modificados desde o último backup completo, tá? A diferença do incremental para o diferencial, né? O diferencial, ele copia os dados do último backup completo. E o diferencial, né? É esse, né? Não, o incremental. O incremental lá, ele copia os arquivos que foram modificados desde o último backup, independente do tipo de backup que é, se é um completo, ou se é um diferencial, ou se era um outro incremental, ele copia independente em relação ao último, independente de que tipo de backup foi o último backup, tá? Questão número 25, com base no Excel 2013, analise a figura 1 abaixo. Pode-se afirmar corretamente que estão sendo apresentadas as opções do validação de dados, tabela personalizada, formatação condicional, segmentação de dados ou teste de hipóteses. 25 aqui é a letra C de casa, C de condicional. Ó. Essas opções são dada a opção de formatação condicional. Deixa eu abrir o meu Excel aqui, que também é 365, tá? Mas também é bem semelhante, ó. Guia página inicial, formatação condicional, regras de células e tal. É uma formatação que você vai fazer de acordo com a condição das células. Você seleciona a célula, seleciona a condição que você quer e qual formatação você quer fazer, tá? Número 25, então, gabarito preliminar correto aqui.
letra C de casa, e com essa questão encerramos a nossa prova aqui de nível superior para o CRF. Então tem só aquela primeira questãozinha de nível superior que tem uma recomendação de recurso, tá? Se você veio nesse vídeo aqui para se preparar, está se preparando para a banca Fundatec, tem um curso novo meu que é o Bancas Gaúchas. Eu tenho uma apostila para Bancas Gaúchas, tá? E tem também um curso com teoria e questões, tá? Onde você vai ver questões da Legale e da Objetiva da Fundatec. São os conteúdos mais recorrentes na disciplina de informática dessas bancas aqui, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É claro que as questões elas são melhores explicadas. Aqui a gente fez breve comentário, porque essa prova aqui no momento que eu estou gravando, ela ainda está com gabarito preliminar. Então a gente fez um comentário sobre em relação aos gabaritos. As questões nos vídeos lá, elas são mais explicadas, mais esmiuçadinhas, tá? Também tem curso específico somente para a Banca Fundatec lá no PGF Concurso. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, certo? Então, boa sorte aí para quem fez a prova do CRF e bons estudos se você veio aqui para estudar para a Banca Fundatec. Até mais!